Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo e hoje nós estamos aqui com o quadro Primeiras Impressões, onde eu conto para você algum lançamento interessante que eu sei que você vai se interessar, colocar aí na sua biblioteca. E hoje estamos com o livro Vigilância, Recuperando a Disciplina Espiritual Perdida, do Brian Ritz, publicado pela Eden Publicações. E nós temos aqui prefácio de Donald Whitney. Se você não conhece esse Donald Whitney, é aquele autor do Disciplinas Espirituais, aquele livro clássico sobre disciplina espiritual. Muita gente fala bem, que o Flávio fala que é magnífico, mas que existem algumas críticas por aí. Qualquer dia desse eu trago essa resenha para cá também, o Disciplinas Espirituais. Hoje vamos falar desse daqui, ó, Vigilância, da Eden Publicações. E a primeira coisa que eu preciso dizer a respeito desse livro é que eu realmente nunca tinha pensado vigilância como uma disciplina espiritual. Toda vez que eu penso em disciplina espiritual, eu penso em jejum, oração, leitura da palavra, esse tipo de coisa natural da vida do cristão. Mas eu nunca tinha olhado para o tema vigilância como uma disciplina espiritual, e nisso esse livro já sai ganhando, porque ele já captura a sua curiosidade de como é que esse autor vai trabalhar vigilância como uma disciplina espiritual. Na verdade, eu não vi nenhum outro livro que trabalhe vigilância como uma disciplina espiritual. Tanto que o Donald Whitney, que é o autor lá de Disciplinas Espirituais, diz aqui no prefácio que esse assunto deveria constar no seu livro. Deveria ter um capítulo lá em Disciplinas Espirituais a respeito de vigilância, mas que infelizmente não tem, mas que agora não precisa mais, porque afinal de contas temos esse livro aqui para suprir essa necessidade. Outra coisa interessante é que eu não conhecia esse autor, o Brian Ritz. Nunca tinha lido nada dele, nunca tinha ouvido sequer assim citações, pelo menos que eu me lembre, a respeito desse autor. Mas ele é um autor muito profícuo, já tem vários livros publicados lá nos Estados Unidos. Se não me engano, esse é o primeiro publicado aqui no Brasil. Não encontrei outro livro desse autor traduzido para o Brasil, mas lá nos Estados Unidos ele já tem bastante livros publicados. Ele é pastor da Redeemer Church no Michigan, nos Estados Unidos. É descrito como um leitor ávido, então uma das descrições que está em todo lugar é que ele gosta muito de ler, principalmente Agostinho, Calvino, Owen, e eu passei a respeitar muito mais as pessoas que leem Owen e gostam de Owen. Eu acabei de ler aquele A Morte da Morte na Morte de Cristo. Owen não é um autor fácil de se entender, e se ele é um autor ávido de Owen, já ganhou meu respeito aqui. Spurgeon, Mark Lloyd Jones e, claro, C.S. Lewis. Outros livros que ele publicou lá nos Estados Unidos, eu fiz uma tradução direta aqui, apenas para você saber que tipo de assunto ele já tem publicado lá nos Estados Unidos. Prosperando na Graça, 12 maneiras pelas quais os puritanos alimentam o crescimento espiritual. E uma coisa que eu consegui perceber a respeito desse autor é que ele gosta dos puritanos, tanto que aqui ele vai utilizar os puritanos para falar sobre vigilância, principalmente John Owen e John Bunyan, o autor de O Peregrino. Ele já também tem o livro Cristo Todo Suficiente, uma exposição de Colossenses, Evidências Evangélicas da Fé Salvadora, Tesouros Puritanos para hoje, como eu disse, mais uma vez aqui os puritanos, e ele tem essa pegada puritana. E, por último, um livro muito interessante, pelo menos o título muito interessante, Licenciado para Matar, um manual de campo para mortificar o pecado. Muito bem, esses são alguns dos livros que ele publicou lá nos Estados Unidos, tem outros, mas eu achei esses aqui os mais interessantes. Esse livro aqui tem uma divisão muito metodológica daquilo que ele quer transmitir para você. O autor foi muito feliz ao dividir o livro da forma que ele fez, porque ele vai devagarzinho galgando cada um dos degraus para te ensinar sobre vigilância. E eu vou explicar isso através desse sumário que ele colocou aqui. Olha só, nós temos um livro que possui 5 capítulos, uma introdução, uma conclusão e 2 apêndices. O livro é dividido dessa forma, mas a forma como os capítulos foram montados é que fez com que esse livro ficasse muito fácil de você entender aquilo que o autor quer te repassar. No primeiro capítulo, você vai entender o que é vigilância, e isso é importante porque o autor vai galgando os conceitos, te introduzindo no assunto, e você então vai caminhando junto com ele. Então você entende o que é vigilância no primeiro capítulo. No segundo capítulo você entende por que você deve ser vigilante. No terceiro capítulo, como é que você cultiva essa disciplina espiritual, como é que você coloca a vigilância aí no seu dia a dia, como é que faz para você ser vigilante. Depois ele fala sobre quando nós devemos ser vigilante e, por último, como a igreja te ajuda a ser vigilante. Tá vendo? Ele foi construindo ali uma escadinha e você então entrou pelo conceito do
que é ser vigilante e sai lá no último capítulo sabendo como a igreja te ajuda a ser vigilante. Eu gostei bastante desse conceito e dessa metodologia que ele incluiu aqui no livro. Na verdade, eu já li o primeiro capítulo e por isso eu achei tão interessante a forma como ele iniciou essa obra. No apêndice, ele vai falar sobre a autovigilância e vai falar também sobre o ministro ser vigilante. Então, vigilância para pastores e ministros do evangelho. Muito bem, pessoal, esse livro tem boas recomendações de ótimos pastores, tanto lá de fora como aqui do Brasil. O Steve Lanson, um dos autores que eu gosto muito de ler, diz o seguinte desse livro: Brian ilumina uma luz muito necessária em um tópico negligenciado. Ryan McGrath, e não sei se é assim que fala o sobrenome dessa pessoa, como diz o Flávio, Deus salve a América, diz o seguinte a respeito desse livro: ele faz os mortos falarem a nós com uma voz renovada sobre um assunto esquecido para a nutrição de nossas almas. O que ele quer dizer aqui com ele faz os mortos falarem é porque ele vai utilizar os puritanos. Os puritanos já morreram, então é isso que o Ryan McGrath, alguma coisa desse sentido, quer falar. Ele pega os puritanos e ele renova a voz dos puritanos a respeito desse assunto. E o Wilson Porter também recomenda esse livro dizendo o seguinte: que livro maravilhoso, sem vigilância nunca saberemos o que é crescer em graça diante do Senhor. Esse livro me ensinou muito sobre vigiar e orar. Eu vou terminar a apresentação desse livro lendo aqui o primeiro parágrafo da sinopse, porque eu achei bem interessante. Diz o seguinte: embora a vigilância não seja tão familiar como a meditação, oração e jejum, é uma disciplina espiritual igualmente necessária para uma vida cristã saudável. A Bíblia chama todos os cristãos a serem vigilantes, independentemente de sua posição e fase na vida. Muito bem, temos aqui uma obra sobre um assunto que provavelmente você não vai encontrar em outros livros, de um autor renomado, pelo menos lá nos Estados Unidos, e com ótimas indicações de outros autores conhecidos. A Eden Publicações trouxe para nós Vigilância, recuperando a disciplina espiritual perdida. Deve ter resenha aqui no canal, já estou lendo, como eu disse, eu já li o primeiro capítulo. Vou aqui para o porquê, a necessidade da vigilância. Então já li o que é vigilância, agora eu vou entender por que nós devemos ser vigilantes e trago a resenha para vocês mais para frente. Mas já fica aqui a minha forte indicação, afinal de contas, você não encontra esse assunto em outros livros e a Eden, então, trouxe essa excelente publicação para nós. Muito bem, pessoal, esse é o Primeiras Impressões de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não saia sem deixar o seu like. Se você quiser comprar esse livro, o link está lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.